Muito bem, pessoal. Vamos lá para mais uma live aqui nossa. Olá, Daniel. Boa noite. Fala, Gonçalo, meu querido irmão da capoeira. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui para nossa live. Olá, Gabriela. Tudo bem? Oi, Mari. Mari é responsável por tudo isso. Então, pessoal, vamos lá então. Vamos começar aqui já. Fala, meu querido. Vamos lá então. Bom, meu nome é Luiz Gustavo Pontes, eu sou professor de piano, pianista, sonhador, criador aqui deste singelo perfil chamado Descobrindo um Artista. E simbora aqui para mais uma live dessa série ainda sem nome, mas que trata justamente sobre o desenvolvimento de um pianista artista. Tá? Eu não prometo aqui com essas lives que vocês sairão daqui artistas, pianistas artistas, né? Precisa de um trabalho ainda mais profundo, é claro, mas vocês serão certamente muitas ferramentas, princípios e, enfim, desenvolvimento de hábitos aí que vão ajudá-los a fazer essa busca de forma mais sincera, mais genuína e mais profunda, tá bom? Então vamos lá. Bom, antes da gente começar, né, eu queria pedir aí pro pessoal que vai ver a gravação, peraí, olá, eu já vou sair porque eu tenho aula de piano daqui a pouco, mas vou assistir depois. Legal, Gabi, legal. Legal. Será bem-vindo aqui depois também em outras lives, tá? Bom, pro pessoal da gravação, né? Pro pessoal que vai assistir isso aqui por gravação, eu já peço aí pra deixar aquele coraçãozinho, né? Aquela formulazinha pronta, né? Deixar o coraçãozinho, enfim, compartilhar, tá? Isso aí ajuda bastante aqui. Fazer isso agora, né? Pra não esquecer depois, ajuda bastante aqui a divulgação do vídeo e o meu trabalho a ganhar mais relevância, né? E ajuda também na causa aí para uma boa divulgação, uma divulgação correta da arte, da música clássica e do trabalho de um pianista no nosso país, tá bom? Então vamos lá. A gente vai tratar aqui sobre uma pergunta que um aluno me mandou essa semana. Uma aluninha me mandou, ela tem 16 aninhos, e ela perguntou assim: professor, será que eu serei pianista um dia? E aí, será? Né? E é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui, tá bom? Porque essa pergunta não é assim tão simples de responder, né? A gente já ouviu com certeza a gente falando, isso aí você consegue, com certeza, é só pensar positivo, né? Tem um monte de gente que fala esse tipo de coisa. E tem gente que fala também que a gente nunca vai conseguir no Brasil, porque o Brasil é coisa, assim, a gente não tem essa disciplina de russo, isso aí é coisa para russo, porque lá é da cultura deles, tudo. Eu acho que as duas abordagens são igualmente irresponsáveis, né? Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui na live de hoje, tá? Novamente, eu peço desculpa, eu anotei algumas coisas aqui para falar, alguns tópicos para falar. Eu ainda não estou habituado a isso, então assim, eu nunca sei se isso aqui vai ser rápido ou longo, tá bom? Eu vou tentar sempre estar ali por volta dos 20, 30 minutos no máximo. Pode ser que algumas vezes seja um pouco menos, pode ser que algumas vezes eu passe um pouquinho disso, tá bom? Eu ainda não sei calcular o tanto de tópico que eu preciso falar aqui, tá? Mas aí vem com a experiência também, né? Então vamos lá. Bom, professor, será que eu serei pianista um dia? Antes de tudo, a pessoa tem que entender assim que tipo de pianista que ela quer ser, não é mesmo? Se é pianista correpetidor, se esse é o sonho dela, se é pianista, sei lá, músico de orquestra, por exemplo, tem pianistas que são contratados em orquestra, né? Se é pianista, por exemplo, um bom pianista, um excelente pianista, mas que não tem aquele repertório gigantesco que é chamado ocasionalmente para fazer concertos aqui e ali, enfim, uma vez por mês, por exemplo, né? Ou se é aquele pianista solista internacional que, enfim, que tem um repertório gigantesco, que prepara uma peça a cada 15 dias e que fala, Arthur, tá aí, meu cara, prepara uma peça, né, a cada 15 dias, enfim, e que faz carreira internacional, que ganha vida com isso. Antes a gente tem que decidir isto, né? Que tipo de pianista que a gente quer ser? Bom, para esta pergunta eu vou pegar o desejo mais comum que eu percebo, né, que são pessoas que
querem tocar realmente muito bem, de forma muito profissional, muito bem, só que assim, não tem essa ambição, ou tem o pé um pouquinho mais no chão ali, para ter essa ambição assim, de ser um solista internacional e conhecido e fama, não sei o quê. Tá, vamos pegar pessoas assim que querem tocar muito bem e tocar ocasionalmente aí, tem um repertório médio, né? O tamanho de um repertório aí médio, tá bom? De baixo dos dedos. Vamos pegar esse tipo de gente, tá bom? Então vamos lá. Professor, será que eu serei esse tipo de pianista um dia? Eu queria confessar uma coisinha aqui pra vocês, né? Um sonho meu aqui pra vocês. Eu sonho muito em um dia construir uma escola, né? Eu não vou falar nem o jeito da escola, nem o nome da escola, porque, bom, a gente sabe que tá na internet, né? Mas seria mais ou menos algo que trilharia aí o caminho pela verdade e pelo amor, né? Por que pela verdade e pelo amor? Pela verdade, porque assim, a pessoa tem que entender de fato, né? Nós, enquanto professores, a gente, pela nossa experiência, a gente consegue ver um aluno e entender mais ou menos ali até onde ele pode chegar com a música, né? Até onde ele pode ir, que nível que ele pode atingir. A gente já percebe, por exemplo, quanto mais experiência a gente tem, tanto na prática pianística quanto na pedagogia, a gente começa a perceber ali vícios da pessoa, problemas da pessoa, que a pessoa certamente, assim, não vai querer mudar, ou se mudar vai demorar muito tempo. Então a gente já consegue ter uma percepção ali dos limites dela, né? Mas bom, tem isso daí e, pela verdade, pelo amor. Por que pelo amor? Porque, é claro, um aluno nosso, um estudante nosso, ele precisa, é claro, para trilhar esse caminho, ele precisa ter um ambiente seguro, um ambiente onde ele se sinta protegido, onde ele se sinta acolhido, né? Então, esse é realmente um sonho que eu tenho, né? Enfim, só compartilhando uma coisa aleatória aqui com vocês, porque, deixa eu ver aqui uma coisinha. Sim, tá, enfim, é justamente o problema disso tudo, enfim, o problema disso tudo é que, assim, por mais que a gente tenha experiência, a gente não consegue adivinhar exatamente até onde o aluno pode ir. Isso é simplesmente impossível, porque depende de uma série de... Lígia, nossa, que honra! Depende de uma série de variáveis, né? Velhinho, oi, meu aniversário, né? Fiz aniversário essa semana, fiz aniversário ontem. Então, vamos lá. O desenvolvimento de uma pessoa depende de uma série de variáveis, não é mesmo? E é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui, tá? Mas antes de conversar sobre isso, eu queria, assim, explicar uma coisinha bem breve aqui para vocês, tá? Sobre justamente as possibilidades de uma pessoa, ok? Até onde, por exemplo, que uma pessoa pode ir de fato, tá bom? Eu queria só explicar um conceito aqui que vai ser importante pra gente continuar conversando. Deixa eu só desenhar uma coisa aqui pra vocês. Desenhar uma coisinha aqui pra vocês, tá bom? Deixa eu improvisar aqui. Vamos lá. Só virar. Ah, não tem como virar? Tem como virar. Vamos lá, eu queria, assim, só explicar uma coisinha aqui antes pra vocês. Antes não, já faz parte, tá? Isso aí, inclusive, é importante. Eu gostaria muito, assim, muito, muito, muito que vocês prestassem um pouquinho de atenção aqui. Imagina, por exemplo, um felino, tá? Um felino. Dentro da família do felino, vamos fazer aqui, por exemplo. Tem aqui os felinos, né? Aqui tem leão, tem, sei lá, leopardo, tem tigre, tá? Então vamos botar aqui, por exemplo, dentro dos leopardos. Ficou um carinha meio estranho, né? Deixa eu tirar esse negócio aqui. Dentro das famílias do leopardo. O leopardo, por exemplo, é um animal que corre a 130 km por hora, né? É um felino que corre a 130 km por hora. Ok. Aqui dentro das possibilidades de um leopardo, a gente pode botar aqui, por exemplo, me comer, né? Tipo, se eu me encontro em frente a um leopardo, o leopardo vai correr a 130 km por hora, é impossível eu fugir, né? Então aqui dentro está a possibilidade me comer. É ou não é? Mas onde está, aqui dentro da forma de leopardo, onde está o verbo voar, por exemplo? Um leopardo não pode voar, então voar está até fora aqui das possibilidades de um leopardo, não é mesmo? Então, assim, pensando nisso... Bom, aí tudo bem.
Aí vai, tá aqui o leopardo, ele corre a 130 km por hora e pode me comer, né? Só que agora imagina, por exemplo, eu tô na frente de um leopardo cotó, que não tem as pernas. Tipo, por algum motivo ele perdeu as pernas no meio da natureza, onde está justamente essa possibilidade aqui de correr e me comer. A gente amputou aqui uma parte das possibilidades do leopardo, não é mesmo? Ainda está na possibilidade de um felino, só que este leopardo específico, cotó, ele não vai poder correr a 130 km por hora e me comer, não é mesmo? Então, fazendo um paralelo a isso daí, a um ser humano, tá bom? Tem aqui o ser humano. Agora imagina aqui, bom, dentro das possibilidades de um ser humano, tá aqui a possibilidade dos pianistas, não é mesmo? Bom, pianista é ser humano, tem seres humanos diversos aqui que não serão pianistas, mas aqui dentro tem aqui gente que toca, assim, que é solista internacional, como eu disse, que tem tudo, enfim, todas aquelas qualidades que a gente elencou aqui mais cedo, né? Só que agora imagina, por exemplo, ok, bom, dentro dos pianistas tem você, tá aqui você. Tem coisas aqui dentro do mundo dos pianistas que você não pode fazer, não é mesmo? Então, assim, por exemplo, uma pessoa que tem a mão... Deixa eu virar aqui um pouquinho para vocês me verem também. Uma pessoa, por exemplo, que tem a mão muito pequena, né? Tem a mão muito curtinha ali. Onde está dentro ali das possibilidades dela tocar Rachmaninoff, concerto de Rachmaninoff, por exemplo? Né? Se a gente volta aqui... Por exemplo, tocar aqui tá você, né? Você. Onde está aqui, você tem a mão muito pequenininha. Onde está aqui tocar concerto de Rachmaninoff? Está dentro de pianistas, mas não está aqui em você, não é mesmo? Está fora de você. Então, ok, mas onde está, por exemplo... Ok, eu tenho a mão pequena, mas que... Assim, eu tenho a mão muito dura, por exemplo, mas que dá para alongar, ok? Então, a possibilidade está aqui, minha mão está muito dura, mas dá para alongar. Ainda está dentro da tua forma. Se você faz exercícios de alongamento, você engloba isso tudo aqui, não é mesmo? Tocar Rachmaninoff talvez esteja fora, mas peças como de Liszt ou coisas assim, você vai lá alongando a mão e vai conseguir. Só que, por exemplo, então isso aí é uma desculpa. Meu sonho é tocar Rachmaninoff, eu sou um pianista, meu sonho é tocar Rachmaninoff. Olha só, você tem duas opções. Ou você continua lutando para tocar Rachmaninoff e você só vai se frustrar cada vez mais, porque isso aqui não está dentro das suas possibilidades, né? Ou você adapta os teus gostos, né? Os teus sonhos, os teus projetos dentro do piano. Por exemplo, quem fala, como Neuhaus fala no livro dele, né? Que é impossível, por exemplo, um pianista com mão pequena tocar bem. O Neuhaus fala isso, tá? Aí, assim, é porque ele não conhecia, por exemplo, a Maria João Pires, né? Ela teve que adaptar. Ela não toca Rachmaninoff, a gente nunca vai vê-la tocar esse tipo de peça, mas ela toca Mozart, Beethoven muito bem, né? Então, assim, a gente tem que também saber identificar até onde a gente pode ir e adaptar ali, de certa forma, né? Nossos sonhos, né? E projetos ao piano, tá? O problema é que tem coisa que a gente que está dentro do nosso ciclo ali de possibilidades, né, que a gente não consegue fazer ainda, que a gente pode até pensar que não consegue, mas está dentro ali e que era só insistir, fazer um trabalho específico e a gente englobaria essa parte aí dentro da gente, dentro da nossa possibilidade e a gente conseguiria realizar algum sonho específico que a pessoa tenha, né? Porque estava ali e essa possibilidade nem a pessoa e nem o professor consegue ver. Tem coisas que a gente não consegue ver, que a gente só descobre com o tempo, não é mesmo? Então, vamos lá. Com tempo e com trabalho duro, trabalho inteligente. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Deixa eu só voltar aqui pro meu planinho, para não ficar uma coisa aleatória, perdida. Bom, então assim, já dito isto, né? Só ver aqui. Bom, justamente, tem coisas que são muito evidentes, né? Que a gente, evidentemente, enfim, talvez o aluno não consiga ver, um professor consegue ver que, evidentemente, o aluno vai conseguir fazer, mesmo que o aluno não consiga. Mas tem coisas que a gente não sabe, a gente não consegue adivinhar, não dá para adivinhar, tá? E a gente só adivinha com um trabalho de fato, sério ao piano, né? E pagar o preço que é necessário pagar. A gente vai conversar sobre isso numa outra live. Mas eu queria conversar aqui uma coisinha que
com vocês, eu acredito, e assim, não é que eu acredite, eu percebo tudo isso para responder a nossa querida colega, né, de 16 anos aqui, que perguntou se ela será pianista algum dia. Eu percebo que que todos nós, a gente é chamado para alguma coisa, né? Então, é aquela famosa vocação, né? Então a gente tem que entender isso aí também. E para chegarmos justamente até onde a gente pode ir, a gente tem que ter uma mistura de três coisinhas aí, tá bom? Que é o que a gente precisa aí prestar atenção também, os alunos, a gente precisa aprender isso aí. Mais à frente eu vou conversar sobre cada uma, tá? Mas são três coisinhas aí. Primeiro, tem o teu talento, tem o teu dom e tem as tuas circunstâncias, né? Porque eu vejo aí no Brasil, por exemplo, muita gente que tem aí pianos digitais, tudo. Essas são as tuas circunstâncias que você tem para se desenvolver enquanto pianista, não é mesmo? Então, teu talento é justamente aquilo que você tem facilidade para fazer, né? Que você faz de forma fácil, já desde o começo, né? Tua paixão, teu dom, que seria aí tua paixão, né? Que seria a música, né? Pelo que eu conheço dessa menina, enfim, a gente aqui tá tratando de música, então tem a nossa paixão, a nossa música, né? Que a gente quer fazer é através da música e tem as nossas circunstâncias. Então, por exemplo, se eu falo de mim, eu tenho a paixão de música, de piano, né? Mas eu não tenho talento para piano. Meu talento é para a pedagogia, né? Então, assim, a gente tem que levar isso em consideração. Então, assim, meu talento é para pedagogia através do que? Da minha paixão, do meu piano, tá bom? E tem as minhas circunstâncias atuais aqui. Então, assim, a gente tem que levar em consideração essas três coisinhas, essas três dimensões. Nossa, porque, assim, tem ainda uma coisa misteriosa daí pra frente, né? Quando a gente leva muito a sério essas três coisas, nosso talento, nossas circunstâncias e nossa paixão, quando a gente leva muito a sério, reconhecendo isso aí de forma muito verdadeira, entra uma outra coisinha aí no meio que se chama sorte, tá? Eu, por exemplo, eu tive muita sorte na minha vida, né? E é necessário sorte, né? E a sorte nasce de uma coisa misteriosa, né? Enfim, a gente não vai entrar nisso aqui agora, mas essa sorte ela pode nos levar mais para perto do nosso projeto. Por exemplo, se você tem um projeto aí, como a gente conversou mais cedo, de virar um pianista, um excelente pianista que toca ocasionalmente, enfim, mas que tem um repertório tamanho médio ali e que leva muito a sério, enfim, a sorte pode nos levar a concretizar este sonho, como pode nos afastar deste sonho e nos levar para um outro caminho inesperado, né? E veja bem, quando essa sorte aí nos afasta deste caminho, é necessário sorte nessa empreitada, muita, né, Carlos? Então, assim, quando o que eu ainda chamo de sorte, nos afasta deste caminho, eu não chamo isso de azar, porque, assim, é justamente aquela nossa vocação, a gente é chamado para aquilo, e é ali que mora a nossa felicidade, mesmo que a gente não tenha consciência ainda, né? Então, assim, vocês entenderam, né? Eu acho que isso aí, assim, é uma coisa, assim, você quer continuar na luta, porque eu conheço gente que continua na luta para desenvolver certas habilidades, mas que a sorte o afasta sempre e ele continua lutando, essa pessoa continua lutando para conquistar aquilo, sendo que ela não percebe que assim a felicidade, a sorte o leva para um outro canto que é onde mora a felicidade dele, né? Então assim, acho que mais importante ainda de ficar com aquela ideia presa, fixa na cabeça de querer virar alguma coisa, acho que a gente ser feliz é um pouco melhor, não é mesmo? Quando a gente leva justamente muito a sério a nossa circunstância, né? Por exemplo, num piano digital, que tem muito aluno aí no Brasil que tem pianos digitais, que tem piano de armário, eu tenho piano de armário aqui, o ideal seria o quê? O ideal seria um piano de cauda, ou um Steinway, ou não sei o quê, mas essa é a minha circunstância, então assim, acho que a nossa luta mesmo é que a gente chegue no final da nossa vida e pelo menos, assim, a gente tem um projeto, tem uma ideia em mente do que a gente quer virar. Mas, assim, tem coisas que nos afastam e nos aproximam deste objetivo, né? E eu acho que a nossa luta realmente tem que ser que, pelo menos, a gente consiga, aí no final da vida, a gente consiga realizar 51% do que a gente sonhava antes. Já tá bom, né? A gente já ganhou. 51% a gente já ganhou, entende? Eu sonhava em fazer concursos, não sei o quê, não deu.
Ok, mas tô tocando piano, tô vivendo disso, enfim, tá ótimo, né? Tô ganhando o jogo da vida, né? Então, acho que isso daí é que a gente precisa ter em mente. Eu vou chegar lá para responder essa pergunta de uma forma e como, enfim, a gente vai responder essa pergunta um pouco melhor, tá? Mas isso tudo é importante, eu acho que são coisas assim, porque se eu falo simplesmente aqui, você não é capaz, pode machucar muito, né? Uma pessoa que sonha em tocar piano. Ou se eu falo que você é capaz, pode ser muito irresponsável, porque talvez esteja fora justamente das possibilidades dessa pessoa, visto as circunstâncias dela, por exemplo, né? Então, então, pronto, essa seria então a nossa luta mais, mais, talvez correta, né? Talvez mais sincera ali, a melhor luta pra gente, né? Que pelo menos a gente consiga aí 51% de sucesso, tá bom? Então vamos lá. Tem uma frase, né? Enfim, que é assim: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se eu não salvo a elas, eu não salvo a mim. A mim. Ou seja, não adianta também ficar reclamando, né? Assim, não consigo porque eu tenho um piano digital, ou coisas assim. Enfim, eu tô insistindo nisso porque tem muita gente que reclama disso. A gente tem que aprender, ok? Aprender a fazer justamente dentro dessas circunstâncias e não abandonar também, né? Se uma, assim, levando em consideração aquelas 3 dimensões lá que eu já falei, né? Então, para a gente salvar as nossas circunstâncias, por exemplo, você tá aí com seus pais, enfim, que às vezes não deixa a gente estudar, enfim, isso aí é um caso muito recorrente aí no Brasil, né? Então, como é que você faz, ok, para salvar, então, as minhas circunstâncias atuais, né? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é um pequeno conceito, assim, todas as coisas, tudo o que existe neste mundo é... Ó, eu sempre digo aos meus alunos, o Carlos, eu sempre digo aos meus alunos que o piano deve ser um motivo de alegria na vida deles. Todo o resto é consequência dessa alegria genuína. Lindo? É isso aí. Uhum. É isso aí, a gente tem que ficar feliz, né, enquanto tá, enquanto tá estudando piano, né, Carlos? Então, ok, como é que a gente faz, então, para salvar essas circunstâncias? A gente tem que ter em mente que tudo o que existe neste mundo existe por conta de duas criações. Primeiro, uma criação no imaginário, depois uma criação concreta no mundo real. Né? Se a gente pensar, por exemplo, sei lá, essa caneta que eu tô aqui na mão, ela primeiro foi imaginada, projetada, né? O projeto foi todo para uma máquina lá, que foi lá, não sei o que, então assim, teve uma primeira criação aqui dentro, antes dela, da segunda criação, que é essa criação concreta que está aqui na minha frente. Né? Mas tudo no mundo é assim. Por exemplo, se a gente for viajar, por exemplo, vou para Barcelona. Antes de tudo, eu tenho que planejar a viagem, pelo menos para comprar a passagem, não é mesmo? Então, assim, eu vou botar tudo no papel, vou escrever, vou pensar ali no itinerário que eu vou fazer, mesmo que seja para ir para o aeroporto, alguma coisa assim. Então, assim, eu estou criando já essa viagem na minha mente antes de realizá-la concretamente, não é mesmo? Então, a gente é fruto dessas duas criações, tá bom? Da criação daqui e depois a criação concreta. E olha só que interessante, eu anotei isso aqui, uma frase, né, de um livro, justamente de onde eu aprendi, né, eu peguei isso daqui, ele falou assim: eu sou hoje, né, sou o que sou hoje por conta de escolhas que eu fiz ontem. Isso é importante a gente ter consciência. Uma coisa também interessante, sobretudo para quem é um pouco mais velho, né, é interessante a gente pensar, por exemplo, o que eu sou hoje foi de fruto de escolhas e de atitudes, de hábitos que eu comecei a realizar há 10 anos atrás. Né? Então, assim, se a gente pode olhar assim e falar, caramba, é exagerado 10 anos, né? Mas não, assim, é muito realista isso aí. Se a gente for prestar bastante atenção, é mais ou menos ali, há 10 anos atrás, a gente começou a ter certas atitudes que nos levaram a ser exatamente o que a gente é hoje. Né? Então, se a gente quer virar pianista um dia, a gente tem que primeiro imaginar, né? Imaginar, projetar um caminho, porque, assim, é justamente a partir dessa primeira criação que a gente, daqui a 10 anos, a gente talvez seja um pianista de fato, né? Então, assim, e outra coisa também que esse mesmo autor escreveu foi: olha só que interessante, somos a segunda criação de um planejamento proativo ou somos a criação da receita dos outros, das circunstâncias ou dos hábitos passados. Ou a gente tem um planejamento, né, um planejamento proativo,
né, para construir este pianista que a gente quer ser, sem se vitimizar, sem falar, sem botar a culpa nas circunstâncias ou coisa assim, porque justamente ou a gente é fruto de um planejamento proativo, ou a gente, desculpa, tá tocando aqui, é, ou a gente é fruto do pensamento de alguma outra pessoa. É interessante isso, alguém projetou coisas para nossa vida e a gente pode virar fruto desse pensamento dessa outra pessoa, não é mesmo? De planos dessa outra pessoa. Enfim, meus pais, por exemplo, queriam que eu fosse militar, né? Eu virei pianista clássico, toco Beethoven, imagina, né? Então, ou a gente é vítima, né? Enfim, a gente é fruto das nossas circunstâncias, a gente, ao invés de ter uma atitude proativa em relação às nossas circunstâncias, a gente simplesmente vira vítima dessas circunstâncias, né? E não tem justamente essa proatividade para salvar as nossas circunstâncias, para trabalhar em cima das nossas circunstâncias, não é mesmo? Ou a gente justamente se vitimiza aí também por conta de protagonismo, Lígia, exatamente. Ou a gente pode também, né, ser vítima de hábitos nossos, né, de vícios nossos, né, de hábitos nossos, de procrastinação, tudo isso tudo é um hábito, né? E a gente acaba virando fruto, né, destes hábitos e a gente não tem uma atitude proativa, né? O protagonismo que a Lígia falou, a gente não é protagonista, a gente não tem uma atitude proativa em cima dos nossos hábitos e construir hábitos que vão nos levar a virarmos este pianista aí que essa aluna e muitos aqui desejam, não é mesmo? Então a primeira coisa é pensar nisso daqui. E ok, e é claro, não adianta nada você estudar muito, não adianta nada você passar horas e horas e horas e horas e horas ao piano, tá? Não adianta nada você ter até mesmo um professor assim, músico de qualidade, tudo, se você não sabe trabalhar ao piano, estudar piano de forma que você tenha de fato resultados que te levem a virar esse pianista, né? Deixa eu ver aqui a Lígia falando, né? Sobretudo se falta consciência sobre os hábitos, exato, que se tornam padrões de pensamento, comportamento, etc. É exatamente, Lígia, exatamente. Eu vou falar aqui na live, eu acho que da sexta-feira que vem, né, tem uma coisinha que é, se eu não me esqueço de nada, tá? É assim, nossos pensamentos. Peraí, deixa eu pegar aqui, porque eu anotei. É muito interessante isso, Lígia. É muito interessante. Quer ver, ó? Deixa eu só... Olha aqui, ó. Olha só que interessante, ó. Nossos pensamentos viram nossas ações, né? Nossas ações repetidas viram nossos hábitos, né? Nossos hábitos repetidos, segundo o autor, vira nosso caráter. Eu não concordo muito com isso, mas depois a gente conversa. Então, assim, pensamento vira ação, ação repetida vira hábito, hábito repetido vira nosso caráter, que é algo fixo, né? Caráter vem de carimbo, né? Algo fixo. E nosso caráter, né? Assim, a partir deste caráter, a gente determina o nosso destino, né? Então, assim, você quer ser pianista, né? Eu acho que eu falo muito né? Eu tenho que perder esse vício de linguagem. Peço desculpa, tá, pessoal? Tô aprendendo, pelo amor de Deus. Então, se a gente quer virar pianista, que é o nosso destino, a gente tem que prestar bastante atenção em como a gente pensa. A gente, justamente o que eu falei na live passada, que infelizmente eu não consegui deixar salvo aqui. Tocar piano não pode ser uma coisa assim, um ato heróico. Tipo, eu vou estudar todos os dias e vou me sentir um herói. Cara, se você continuar pensando assim como uma coisa, uma luta, uma coisa constante, cara, você vai desistir rápido, né? Tipo, você vai estudar aí 50 dias e assim, você já não vai mais aguentar. Então, assim, tocar piano tem que ser uma coisa simples, fácil, né? Tem técnicas para que isso aconteça, para que a gente mantenha a disciplina. Eu não vou falar aqui agora, mas a primeira coisa é assim, é justamente nosso pensamento, né? Como que a gente pensa, né? Sobre o piano, sobre a prática do piano. Tem que ser simplesmente algo divertido, gostoso de ir lá todos os dias estudar. Então, a primeira coisa a ver é nosso pensamento. Novamente, pensamento, imagina, o pensamento vai determinar a tua ação, né? Então, você quer estudar piano todos os dias. Se você tem um pensamento que aquilo ali é uma coisa terrível a ser feita, cara, imagina... Mosquito. Matei. Imagina, por exemplo, caramba, imagina como que vai ser a qualidade do teu estudo se você pensa que é uma coisa terrível, sabe? Para estudar, se é uma luta, se é uma penitência ali, estudar piano. Caramba, cara, imagina a qualidade do teu estudo, você entende? Então, assim, teu pensamento tem que ser algo fácil, gostoso. Isso daí vai determinar, imagina, se você já pensa assim, imagina a qualidade do teu estudo depois, sabe? Se você tem esse paradigma que a gente fala, né? Esse paradigma de que ok, é simplesmente normal ir estudar todos os dias. Não é um ato heróico, como muita gente fala, né? Enfim. Então, assim, começa daqui, pensamento, mas nem sempre vai ser divertido e gostoso, né? Exato.
exato. Aí que tá. Nem sempre vai ser divertido e gostoso, mas tem que ser algo natural, normal, né? Diário, enfim. Não precisa ser uma luta, né? Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que rever é quando esse pensamento começa a vir na nossa cabeça, né? Eu realmente acho isso, tá? Então, assim, nossos pensamentos, monitorar nossos pensamentos, aí vai tornar nossa ação, nosso estudo vai ser mais leve, mais eficaz, mais divertido, né? Ou não, mas de certa forma mais eficaz, mais tranquilo, mais relaxado, né? Isso aí vai refletir, inclusive, na forma que a gente toca. Lígia falando, sim, é pensar no resultado que eu quero lá na frente. Exato, exato. Então, assim, pensamento, ação, hábito, isso aí acaba virando um hábito depois que vai determinar justamente o que o autor aqui chama de caráter, né, que é algo fixo, e o teu caráter vai determinar o teu futuro, que ele fala exatamente isso, né? Então, teu destino, né? Então, assim, tipo academia, exatamente, Lígia. Exatamente, é tipo tudo que a gente quiser vir a ser, né? Então, tá, peraí, deixa eu só voltar aqui pro roteirinho aqui da minha live. Tava terminando já, tá? Assim, claro. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente precisa de um trabalho inteligente. Primeiro não, assim, a gente precisa de um trabalho inteligente, tá bom? Então, assim, para ter um trabalho inteligente, eu listei aqui duas coisinhas. Eu não vou falar todas aqui agora. Uma eu vou soltar em Reels, tá? Em formato de Reels. Acho que eu já vou gravar agora, logo que terminar isso aqui. São 35 pontos, né? Que a gente, todo, 100% dos pianistas deveriam fazer isso aí, tá bom? Então, são 35 pontos. Eu vou gravar esse Reels aqui. Vai ficar salvo aqui, né, no meu perfil, enfim. Certamente vai ser dividido em 2 ou 3, porque Reels acho que é 1 minuto, né? 1 minuto e meio. Enfim, então eu vou lançar hoje, lanço amanhã. Enfim, vai ficar aqui no perfil, né? 35 pequenos pontos que a gente precisa fazer para ter um trabalho inteligente e que, de fato, nos leve a fazer um progresso ao piano. E tem também uma ferramenta que é justamente, são 7 pontos que vão determinar se esse objetivo que a gente tem de tocar piano de uma determinada maneira é um objetivo real, né, realizável ou não. São 7 pequenos pontos que a gente tem que a gente precisa pensar e preencher, tá? Eu já falei aqui nos stories, tem lá em destaque, mas de qualquer forma eu vou aprofundar um pouquinho mais nisso nas próximas 2 lives, tá? Eu vou dividi-los talvez em 4 na primeira e mais 3 na live seguinte. E pronto, isso aí certamente vai ajudar, vai dar ferramentas aí pra gente, assim, entender, né, se a gente realmente vai virar pianista ou não, tá bom? Se a gente tá disposto a virar pianista ou não, porque tem também um preço a pagar, enfim, a gente vai conversar disso tudo aqui, tá bom? Então, resposta da nossa querida aqui. Professor, eu serei pianista um dia? Será que eu serei pianista um dia? Aí eu pergunto, dito isto tudo, eu pergunto. Bom, eu respondo, não sei, não dá pra saber, nem você sabe. A coisa que você precisa saber é perceber com o caminho, com um trabalho inteligente, se isso está dentro da tua forma, das tuas possibilidades enquanto ser humano, não é mesmo? Isso aí você só descobre com um trabalho inteligente, constante e, pelo menos aí a médio prazo, tá? Então, assim, essa é a primeira coisa que eu falaria para essa aluna. Não sei, não dá para saber agora, mas continua avançando, continua fazendo. É minha aluna, então continua fazendo o que eu te peço, continua, confia e vão avançando. A gente vai descobrir isso no meio do caminho, você mesmo vai descobrir isso. E outra coisa também, né, visto tudo que eu falei, ok, será que eu serei pianista um dia? Aí eu pergunto, ok, e se não for, será que isso é um problema? Será mesmo que isso é um problema? Será que a gente não está insistindo numa coisa que a tua vocação justamente te leva para um sentido um pouquinho diferente, ao invés de você manter firme assim o tipo de pianista que você quer ser? Será que tem problema da gente não virar esse pianista? Como eu falei, né? Às vezes a gente ficar insistindo numa coisa que claramente não é a nossa vocação, isso aí pode levar a gente para um ambiente de tristeza mesmo, sabe? E assim, o que eu quero aqui comigo, né, são alunos felizes, realizados, né? Então, essa seria a resposta que eu daria aí para esta aluna, tá bom? Deixa eu só ver aqui, acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Bom, é isso, tá? Eu espero de todo o coração que vocês tenham gostado, eu espero de todo o coração ter ajudado algumas pessoas aqui.
Se gostou, já sabe, né? Deixa um coraçãozinho aí, compartilha isso daqui, isso aí ajuda bastante o vídeo e o meu trabalho a ter um pouquinho mais de relevância, né? Eu tô fazendo aqui o melhor que eu posso para ajudar o máximo de pessoa possível. E os 35 pontos? Isso aí, Lígia, eu vou jogar esses 35 pontos no Reels. Nos Reels, tá bom? Eu vou jogar aqui, eu vou fazer esse Reels, eu acho que eu vou gravar já agora. Eu vou jogar já a primeira parte ainda hoje, a segunda eu ponho amanhã, tá bom? São 35 pequenos pontos, que não foi eu que inventei, não foi eu que inventei, eu peguei isso aí. Esse é o problema, Lígia, claro, minha memória, assim, eu sou muito, eu sou meio burro mesmo, cara, porque eu anotei o negócio e não anotei de onde vem. Entende? Então eu fiz o negócio, traduzi. Eu lembro que era um vídeo em inglês que eu vi há muito tempo atrás, algum tempo atrás, nem tem tanto tempo assim, que eu anotei porque eu achei muito relevante, mas eu não vi quem que fez aquele negócio, cara. Então, assim, eu vou deixar isso claro lá no, no Reels lá que eu vou fazer, tá? Então, assim, eu peço, por favor, para quem estiver vendo isso daqui, para dar um coraçãozinho, né? Enfim, compartilhar, mandar isso aqui para quem acha que pode ser importante ouvir essas coisinhas aqui, tá bom? Deixa aí no comentário também, claro, né? O que vocês querem saber, o que vocês desejam saber sobre a vida de um pianista, sobre o trabalho, o desenvolvimento de um pianista. Ok? Tamo junto aí, então, semanalmente, numa luta que para mim é muito séria. É a luta, assim, da boa divulgação da música clássica, da arte, do trabalho de um pianista aí no nosso país, tá? Que é tão judiada essa divulgação, né? Enfim, tem tanta gente equivocada divulgando coisas muito erradas, né? E que só afastam as pessoas do verdadeiro sentido da arte, né? Então, essa é a minha intenção aqui, né? Ajudá-los nisso daí. Então, é isso aí. Mais uma vez, meu nome é Luiz Gustavo Pontes. Sou criador deste singelo perfil Descobrindo um Artista. Vocês acabaram de ver aqui mais uma live aí dessa série sem nome, mas que trata justamente sobre o desenvolvimento de um pianista artista. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Obrigado por comparecerem aqui. Obrigado por assistirem e até sexta-feira. Sexta-feira tem mais uma live. Lembrando só mais uma coisinha. Tem live aqui toda segunda e sexta às 6 horas da tarde aí no Brasil, às 10 da noite aqui em Portugal. Tá bom? Toda segunda e sexta eu vou tentar manter. Essa semana foi excepcional, tá na quarta-feira, mas toda segunda e sexta a gente faz uma live aqui. Fechou? Tratando temas relevantes aí que vocês mandaram, dúvidas, enfim, coisas que eu acho que também são importantes para a gente ir avançando nesse sonho que eu tenho de fazer a minha parte no panorama cultural aí do Brasil. Fechou? Um beijo para todos, pessoal. Valeu. Fui.